Flix Channel, o seu canal de entretenimento. E aí, galera, sejam bem-vindos a nosso momento de alívio cômico. Hoje vim mostrar para vocês duas séries que todo estudante de direito precisa ver. Essa aqui é perfeita. Vamos ver um corte da série. Você queria me ver? Foi visitar a Joy depois de eu dizer para não ir? Como você sabe? Eu não sabia. Até agora. Eu te disse que um filhote não pode limpar a própria bagunça. Bagunça? Eu só falei da minha avó pra ela. Seu trabalho é facilitar a minha vida. Se não pode entender isso, por que eu te contratei? Relatório resumido da polícia. Análise de tráfego, lances de licença, atendentes e resultados. Foi por isso que me contratou. Essa aqui tem um carinho especial por ser a continuação de uma outra série. E vamos ver mais um corte incrível. Só o senhor conseguiu ver o criminoso, é isso? Sim, eu acho que sim. O senhor tem certeza que pode identificar esse cara? É isso que o senhor diz? Eu posso. Com certeza. Foi ele. O seu cliente. Tem certeza de que foi ele? O senhor não tem dúvida nenhuma? Não tenha pressa, hein? Não tô com pressa, é ele? Bom, o senhor ficaria surpreso em saber que a pessoa que o senhor acabou de apontar não é o réu? O quê? Meu cliente está lá no fundo do tribunal, olha lá. Senhor Senk, por favor, pode se levantar? Protesto. A pessoa que o senhor identificou se chama Hollis Hurley. Ele trabalha como barman em Belém. Ele tem um ótimo álibi para a noite em questão. Meritíssimo. Protesto. Oh, Sr. Goodman. Espero que tenham gostado das indicações de série. Que tal jogarmos uma rodada de pergunta? Qual é o nome do livro apresentado nas aulas de pré-clínica? Se você pensou em ingressar no curso de Direito e agora, você está absolutamente errado. Entretanto, se você pensou na alternativa A, coisas que ninguém fala a um estudante de Direito, você está absolutamente certo. Meus sinceros parabéns. Bem, espero que tenha gostado e se divertido no nosso tempo junto, porém tudo que é bom dura pouco. Adeus e boa apresentação. Você assistiu Flix Channel. Sua sessão já vai começar. Boa noite, gente. Depois desse momento aí para quebrar o gelo, a gente começa de fato o nosso trabalho da pré-clínica aqui com a professora Larissa sobre as carreiras jurídicas, no nosso caso, a advocacia pública. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael por nos ajudar com o trabalho e responder as nossas perguntas. Eu gostaria de apresentá-lo aqui, já que a gente ainda não tem aula com ele. O currículo do professor é excelente, né? Mas alguma das coisas mais importantes que a gente pode falar sobre ele é que ele é graduado em Direito aqui na MAC desde 2007. Ele é doutor e mestre em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie aqui no campus Alphaville, professor convidado do curso pós-graduação Lato Sensu em Direito na MAC e defensor público. Mais uma vez gostaria de estar agradecendo a participação do professor Rafael, né, que se dispôs a ajudar a gente a estar fazendo nosso trabalho na pré-clínica, né, nosso tema aqui é advocacia pública, e a gente separou algumas perguntinhas, né, que são as principais aqui, e eu gostaria que você respondesse, né. O que é advocacia pública? Quais são as áreas de atuação? E como que eu posso estar fazendo para ingressar numa carreira de advocacia pública? Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar do trabalho de vocês da pré-clínica e conversar um pouquinho sobre a advocacia pública. A advocacia pública, ela é um ramo da atuação, de uma das atuações possíveis de quem se forma em Direito, né, de quem é bacharel em Direito, e que pretende aí advogar, pretende exercer a advocacia, mas a advocacia relacionada à atuação das instituições públicas, né? As carreiras públicas, de uma forma geral, e as carreiras que têm a ver com a advocacia pública, elas são acessíveis por meio de concurso público. Então a pessoa ela precisa prestar um concurso público, que geralmente é dividido pelo menos ali em 3 fases, né? Uma fase objetiva, uma fase dissertativa e uma fase de arguições orais. Então a forma de ingresso nas carreiras públicas é feita por concurso público. E aí, em relação à área de atuação,
quando a gente fala de advocacia pública, a gente, na verdade, está falando aí de uma espécie de atuação muito ampla. Porque cada ente federativo, cada órgão vai ter advogados que vão atuar na defesa aí dos interesses desse órgão. Então, por exemplo, no âmbito da União, nós temos a advocacia da União, né? Os advogados da União vão defender a União enquanto pessoa jurídica. E aí, nos mais diversos temas de atuação da União. Todos os temas que são afetos ali à matéria federal e que tem a ver com a União, em que a União precisa ali, eventualmente, ou ajuizar alguma ação ou se defender de alguma ação, os advogados da União vão atuar nessa defesa ou nessa atuação aí jurídica. Isso vai ocorrer de uma forma simétrica nos outros entes federativos. Então, por exemplo, nos estados existem os procuradores do estado, que vão atuar na defesa dos interesses do estado, né, e de suas autarquias, enfim. São os procuradores do estado, assim como alguns municípios também possuem procuradorias municipais ou advogados que atuam aí nessa função relacionada aos municípios. Perfeito. Acredito que estamos chegando no ponto central dessa questão. Se você puder abordar um pouquinho mais sobre as áreas de atuação. Alguns órgãos públicos, por terem um volume muito grande de processos para atuarem, eles vão acabar tendo procuradorias próprias, né? Então, Receita Federal, INSS, dependendo ali do órgão público, ele vai acabar constituindo uma procuradoria especializada, né? Mas um ponto que eu acho interessante da gente conversar e de deixar claro para vocês é o seguinte: existem duas instituições que, por mais que exista ali uma certa confusão se aquilo representaria uma advocacia pública ou não, na verdade são carreiras públicas, mas que são carreiras públicas autônomas em relação à advocacia. Advocacia, a pessoa precisa prestar o OAB e depois ela presta um concurso para advogar para os entes que eu mencionei no começo da explicação. Agora, o Ministério Público e as defensorias públicas são instituições autônomas, então a capacidade de postular em juízo, a capacidade de atuar em juízo dessas duas instituições decorre do concurso público. Não se exige dos promotores e dos defensores públicos a inscrição na OAB. A questão da Defensoria Pública em relação à inscrição na OAB, ela foi decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que, na verdade, os defensores e defensoras públicas não precisam serem inscritos na OAB. Mas, por outro lado, essa capacidade postulatória decorre de um concurso público que tem que passar por todas aquelas fases que eu mencionei para vocês no começo da explicação. O Ministério Público é a instituição que vai defender a sociedade, né, nos mais diversos aí temas. Então, desde meio ambiente, atuação na área infracional, né, na área da infância infracional, área da infância família, e atuação criminal. Então, o Ministério Público é a instituição responsável por defender a sociedade. A Defensoria Pública, por sua vez, é a instituição responsável por defender aquelas pessoas que não possuem capacidade financeira ou por alguma outra questão de vulnerabilidade de constituir um advogado ou uma advogada particular. Então, a Defensoria Pública vai atuar na defesa dessa população vulnerável. As defensorias públicas, elas têm também uma atuação bem diversificada, assim como o Ministério Público. Então, vão atuar na defesa do consumidor, nos direitos da pessoa idosa com deficiência, na promoção da diversidade e igualdade racial, promoção e defesa dos direitos das mulheres, questões carcerárias e criminais, questões de habitação e urbanismo, infância e juventude, cidadania e direitos humanos. Na verdade, todos os direitos que são afetos à população vulnerável, a Defensoria Pública vai acabar atuando. Assim como o Ministério Público também tem uma atuação bem ampla em relação à atuação na defesa da sociedade. Agora, as carreiras afetas à advocacia pública vão ter ali a pertinência temática vinculada à atuação de cada órgão, né? Então, as questões afetas à União vão ser defendidas pelos advogados da União, as questões afetas ao Estado vão ser defendidas pelos procuradores do Estado e assim por diante. Se você puder falar para a gente um pouco da sua opinião em relação à importância da carreira de advocacia pública? Quando a gente fala da importância da advocacia pública, a gente tem que sempre lembrar que as instituições públicas, elas são muito demandadas por parte da população e também elas demandam muito, elas postulam muito em juízo. Então é necessário que exista esse corpo de advogados que prestam concurso e que se tornam procuradores ou que acabam ali atuando nessa carreira de advocacia pública para exercer
digamos, essa função jurídica de cada órgão, né? E além disso, tem uma outra questão que eu esqueci de mencionar, que é super importante, que para além das ações, a advocacia pública ela tem um papel fundamental também numa parte prévia a qualquer ajuizamento de ação, por exemplo, emitindo pareceres em questões de licitação, emitindo pareceres sobre projetos de lei, para que aquele ente político saiba se o projeto de lei ele é viável juridicamente ou não, emitindo pareceres quando, por exemplo, a administração pública precisa contratar. Então, tudo isso afeta ali a atuação dessas carreiras jurídicas que integram a advocacia pública de uma forma geral, né? São absolutamente necessárias. Para quem está situado numa carreira pública, qual que é a média salarial? E também, na sua opinião, se você puder falar para a gente, o que a gente pode esperar do futuro da carreira de advocacia pública no Brasil? Em relação à média salarial, essa resposta depende muito de qual carreira que se discute, porque quando a gente fala de advocacia pública, e aí a advocacia pública e ao lado as instituições autônomas, né, o Ministério Público e a Defensoria Pública, nós estamos falando de carreiras muito diferentes, que aí vai depender, a remuneração e o plano de carreira depende de cada estado, de cada ente federativo, então não há uma resposta geral, digamos assim, sobre essa média de plano de carreira, né. Agora, o que esperar do futuro da advocacia pública, eu acredito que a advocacia pública ela tende sempre a se modernizar, a ser uma carreira de excelência, e eu acho que atualmente há também uma tendência de resolver os conflitos, uma tendência de desjudicialização dos conflitos, de tentar outros meios alternativos para resolver os conflitos, né, uma mediação, conciliação. Eu acredito que a advocacia pública, de uma forma geral, ela tende a ir para esse caminho, para além da atuação que já é uma atuação mais tradicional, atuação jurisdicional, de postulação em juízo, etc. Mas eu acredito que sempre com essa ideia aí de modernização.